Continuando então, vamos pegar agora o NFE cabeçalho controller, tá? Os demais controles já foram todos migrados, os controles de consulta ali de dentro da pasta controller da NFE. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, tributação COFINS, acho que esse a gente nem mexeu. Ele já está lá, olha, com os métodos do lado do cliente e do lado do servidor, né? Bom, o NFE cabeçalho controller, vamos logo trazer aqui os generics collections para ele. Métodos do lado cliente, vamos colocar aqui também, sendo que ele vai ficar com todos os métodos, né? E métodos do lado do servidor, nós já podemos trazer esse método aí, que na verdade o nome dele é esse aqui, né? NFE cabeçalho. Ele vai retornar aí uma lista de objetos NFE cabeçalho VO. Ok? Bem, até aí tudo certo, né? Aqui nós vamos colocar o T2TIORM. E aqui, olha, eu já vou aproveitar para trazer logo todas essas outras referências aqui. Opa, veja que ele usa um outro controle ali, que é o controle Stock Controller, né? Esse carinha aí nós vamos ter que fazer o seguinte. Lá na pasta do servidor, controller, nós temos um controle Stock Controller. Aqui, ó. Controle Stock Controller, eu vou copiar, vou colar dentro dos demais controllers aqui e vou adicionar o projeto, tá? Controle Stock Controller, ele que faz lá a incremento e decremento, né, no nosso estoque. Vou tirar a referência para SA, ele não precisa receber uma sessão. E o restante é igual, né? Não mexo mais em nada desse controle estoque aí não. Pronto, né? Inseri aqui as referências. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou trazer para cá a nossa região, né? Da mesma forma que nós temos aqui, ó, métodos do lado do cliente. Vou colocar essa região aqui. Sendo que ela já se encerra aí, tá? E em métodos do lado do servidor, nós vamos trazer os métodos do servidor para cá. Vamos colá-los aí. Além disso, nós vamos fazer a alteração nesses métodos aqui, né? Tá? Método altera e o método exclui. Deixar logo um espaço, porque eu vou fazer aquele if else ali, se ele está trabalhando em 2 ou em 3 camadas, né? E eu vou fazer isso para todos esses métodos, tá certo? Então aqui, olha, no COFINS, eu vou pegar esse if aqui e vou colocar aqui, tá? E aqui vai vir o else begin.
finalmente aqui no método de exclusão. Opa. Pronto. Agora deixa eu copiar os métodos lá do servidor aqui para o cliente fazer as devidas alterações. Vamos aqui no servidor. Temos aí o primeiro é o método de consulta. Ele certamente vai descer para lá também. Então vamos pegar logo todos, né? Copiar. Vamos colar aqui. Vamos pegar também as assinaturas dos métodos, tá? E aqui nós vamos mudar todos eles para funções de classe. Nós vamos retirar a seção, que nós não precisamos disso quando for apenas cliente e servidor. O objeto que ele vai receber não é um objeto JSON Value, né? É uma NFE cabeçalho, tá? Aqui no update ele está recebendo apenas um JSON Value, né? Mas no caso ele vai ter que receber um NFE cabeçalho. E aqui eu vou precisar também passar um P objeto old, né? Porque dentro do JSON VO, do JSON Value, eu já mando todos os objetos, né? Aqui não, eu preciso mandar um objeto, os dois objetos já na assinatura do método, tá certo? O retorno não é JSON Array, tá? No caso do retorno desse aqui, da inserção, nós vamos retornar também uma lista de objetos, ok? Ele insere e retorna uma lista de objetos só com aquele objeto. E aí nós tratamos devidamente ali no retorno desse método. O retorno da alteração vai ser um booleano, true ou false. E o retorno da exclusão também vai ser um booleano, tá? O padrão já é esse aqui mesmo, tá certo? No update, nós retornamos um JSON Array, mas na verdade o que vai dentro dele, olha, se ocorrer algum erro, é a mensagem de erro, tá? Se não, nós retornamos um JSON.true. Aqui, na verdade, estava vendo ali, era o insert, né? Aqui no update, quando dá tudo certo, olha só, nós já inserimos um true mesmo, tá certo? Dentro do array. A mesma coisa para o exclui, quando está tudo certo, nós também retornamos um true, tá? Então por isso que eu vou inserir aqui um booleano nesses dois métodos, tá? Eu vou aproveitar para copiar essas assinaturas aqui. Vou colá-las aqui no Notepad++. E agora eu vou arrumá-las aqui, ó. Class Function. NFE cabeçalho, que é o meu de consulta. Pronto. A assinatura já arrumada. Agora o de inserção. Vamos arrumar a assinatura dele aqui também. Nosso accept. Vamos procurar o update e arrumar a dele aqui também. E vamos procurar o cancel e arrumar a dele também. Muito bem. Agora vamos novamente no nosso método de consulta e vamos fazer aquela alteração, né, que nós fizemos de acordo com esse aqui, ó. Podemos até aproveitar
essa implementação e colocar aqui, tá? Prontinho. A única coisa que vai mudar, evidentemente, é o tipo do objeto aqui, tá? Agora vamos para o nosso método de inserção. O que é que nós vamos fazer para que ele fique de acordo com o método aqui do lado do cliente, né? Bom, primeiro detalhe aqui é que eu não vou criar o objeto passando um JSON Value como valor para ele, né? Isso não vai existir, tá? E nem eu vou instanciar o meu result como um JSON Array. Então isso eu já posso tirar. Começo então com um try, tdstrm.inserir, inserir quem? Inserir esse objeto aqui, ó. Tá? Na verdade, eu já posso pedir para ele substituir onde aparece obj.nfe cabeçalho por pobjeto. Pode substituir em todos os lugares, tá? Update, vamos para o insert aqui. Tá, então ele insere aqui o objeto principal, daí ele insere o destinatário, insere o emitente, insere a NF referenciada, NF referenciada e vai inserindo, né? O que tiver aí, se tiver instanciado em objeto, aquele outro objeto, né? Se fizer parte dele, ele vai inserindo. Ok, aí todos os detalhes. Aqui no atualizar estoque, lembrando que nós não passamos a seção. Ok? E aí nós chegamos no fim do grupo de detalhes, né? E quando chega aí no fim do grupo de detalhes, ele tem um result. Só que esse result eu vou chamar, ele vai fazer uma consulta para passar esse objeto que acabou de ser inserido, né? Mas eu não passo a seção. E se acontecer algum problema, eu vou simplesmente retornar um objeto nulo, tá? Finalmente eu não vou liberar esse objeto não, ele vai ser liberado automaticamente. Legal, olha, veja que foram simples alterações aí para o nosso método de inclusão. O que é que a gente faz no método de alteração? É basicamente a mesma coisa, tá? Eu não vou ter esse esquema de objeto novo, objeto antigo, nem vou instanciar um JSON Array. Tá? Eu já vou partir para a alteração do objeto, não vou nem verificar se houve alterações aí entre um e outro objeto não. E aqui em resultado, eu vou substituir o que aparece em resultado por result, tá certo? Porque o meu result ele já é do tipo booleano, tá? Então onde aparecer isso daí, eu substituo por result. Prontinho, né? Opa, foi até o método de exclusão. Tá, então não existem mais alterações aqui no restante do método do update, tá certo? Quando eu chegar no fim desse método, tá, tem uma alteração aqui no atualizar estoque, eu tenho que tirar essa seção, né? E lá no final, tem aquele mesmo esqueminha lá, né? Eu tô verificando se for resultado, então eu crio lá um JSON.true, né? Então na verdade não vai ter mais isso não, tá? Aqui no fim de grupo de detalhes, esse final aqui, eu não preciso liberar esse objeto. Na verdade eu vou mudar esse final aqui para um except. E se ocorrer alguma exceção, eu retorno como false. Legal? E aí finalmente nós chegamos no nosso método de cancelamento, tá? Esse método de cancelamento nós vamos precisar de um objeto aqui, né? Então esse pObjeto eu vou colocar aqui, olha, um objeto local, porque lá no servidor nós temos um objeto padrão chamado objeto nome da classe. Então, no caso lá é objeto NFE cabeçalho, tá? Ele é um objeto global que é utilizado por todo mundo.
Aqui ele, ó. Tá certo? Então, sempre que nós recebemos aqui o JSON Value, né, nós instanciamos o objeto usando esse carinha aqui. No caso do cliente, eu já estou recebendo o objeto aqui nos demais métodos, no método de inserção e de alteração. Só que no método de exclusão, eu não passo o objeto como parâmetro, eu passo apenas o ID. Por isso eu preciso criar e instanciar esse objeto aqui, tá certo? Instancio, o result aqui não vai ser um JSON Array, tá? Se for cabeçalho, eu já vou retornar false, porque ele não pode deletar aqui um item de cabeçalho, segundo as regras aqui dessa versão do ERP. E o restante é igual, tá? Apenas ali no final, né, se ocorrer alguma exceção, nós vamos retornar false. Result false. Tá? E finalmente aqui nós vamos liberar lá o objeto. Eu não precisava nem liberar esse objeto aí não. Tá? Esse final ele pode ficar dessa forma aí. Pedir para checar a sintaxe, Alt PS. Ele encontrou um erro aqui, ó, que na exclusão também tem uma chamada para o controle de estoque, né? Vamos checar novamente a sintaxe, ver se ele passa dessa vez. E agora sim, tá? Então tá aí, ó. Trouxemos lá os nossos métodos do servidor aqui para o lado do cliente. No entanto, ainda falta um detalhe, né? Aqui nos meus métodos consulta, insere, altere e exclui, eu ainda não implementei. Quando for em duas camadas, o que é que eu devo fazer? Isso nós vamos ver na próxima aula.